É interessante quando a gente fala que o homem ajuda ou não em casa, como se ajudar fosse uma caridade, fosse uma coisa esporádica, sendo que na verdade, se você mora na casa, você tem uma obrigação com ela, você tem um cuidado com ela, você tem um cuidado com as coisas que te pertencem, com as coisas que você quer que sobrevivam, né? Se você tem, por exemplo, uma planta, se você não cuidar, não aguar, não colocar os alimentos ali para fortalecer aquela terra, aquela planta, ela não vai crescer, não vai desenvolver, né? E assim acontece com todas as coisas que a gente se relaciona na nossa casa. Se a gente não limpar, se a gente não cuidar, se a gente não pintar, de não fizer manutenção de tempo em tempo, ela vai morrendo, a energia vai ficando baixa, vai ficando pesada. Nos relacionamentos, a amizade, a mesma coisa. No relacionamento amoroso, da mesma forma. Se a gente não cuida de tempo em tempo, não põe água ali, não põe alimento. E o que é essa água, esse alimento? É amor. Amor, cuidados, né? Atenção, carinho. Isso são formas de alimentos para as relações, sejam de que espécie for. Animal, vegetal, de ser humano, enfim. E essa questão do relacionamento, quando a gente perguntou, fez a enquete a respeito dos homens ajudarem ou não em casa, é interessante a gente perceber que muitas mulheres realmente acham que não existem os homens que contribuem em casa. No sentido de que fazem a parte deles, de que sabem que isso é uma responsabilidade também deles, né? E sim, hoje em dia tem cada vez mais homens tomando consciência disso e aceitando isso como uma parte sua. E isso não tem feito deles menos homem, né? Porque essa é uma grande questão também que muitas vezes o homem tem como crença e isso impede com que ele faça a parte dele, de achar que de repente ele é coisa de mulher, é serviço de mulher, ele vai ser menos homem, menos macho, se ele guardar a roupa no lugar, ou se ele fizer uma comida, ou se aprender a fazer uma comida, enfim. Muitas vezes ele nem quer aprender exatamente para não ter que fazer e para não se sentir menos homem por isso, enfim. Mas quando a gente se expande para a mente, para conhecimentos, para novas experiências e novos aprendizados, a gente vai vendo o nosso papel enquanto ser humano. E todas as coisas que estão à nossa volta e as nossas necessidades no sentido de ser adulto, né? Então, independente se você tenha ou não alguém para fazer as tarefas de casa, pode ser que em algum momento essa pessoa não esteja lá e você tenha que fazer. Como você lida com isso? Você aceita fazer ou você acha que você não tem essa obrigação? Enfim, isso depende de como isso é conversado dentro do lar. Mas o que a gente pode dizer é que as relações em que as pessoas se comunicam, né? Porque muitas vezes esse homem não ajuda, mas a mulher fica sobrecarregada. E se ela tá sobrecarregada, ela não vai ter alegria para estar dentro desse lar, não vai ter alegria para se relacionar com seus filhos, muito menos com o marido, porque daí ela pode ficar muitas vezes até com raiva dele, né? E às vezes ela não acha um meio de conversar isso com ele, de como explicar isso para ele, que ela gostaria que ele também contribuísse. E isso também acaba acarretando numa relação que o sexo vai ficando de lado, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, o homem, ele tem a cabeça completamente diferente relacionada à sexualidade. Ele consegue ter o sexo mesmo estando com outras questões em mente, ele desliga o botão, liga ali e vai e tá tudo certo, né? Em algumas situações, claro. Mas a mulher não, a mulher tem toda uma situação que vai aquecendo ela e deixando ela pronta para a atividade. Então isso é muito comum escutar das mulheres dizendo que não me ajuda, não faz isso, e depois de noite, né, vai chegando perto e quer ter alguma coisa. Não vai acontecer dessa forma, né? Porque é toda uma combinação. E não que a mulher queira demais. Não é nesse sentido de que a mulher quer demais, porque com a mulher é tudo mais difícil. É porque a gente pensa que o outro pode ser um companheiro. O companheiro envolve tudo, uma amizade, uma conversa, você ter abertura de ser quem você é, você poder conversar sobre as coisas que
que te aflige, sobre as coisas que te alegram e ter no outro uma parceria, uma escuta. Mas muitas vezes os homens esperam isso das mulheres também. Eu já escutei muitos depoimentos de homens dizendo que suas mulheres não são companheiras, que só cobram, que só reclamam de tudo, que nada tá bom, que ele se esforça, trabalha, traz o dinheiro para casa e nunca tá bom. Então sempre vão ter os dois lados para ambos os lados, né? E o que a gente precisa analisar é como você tem se relacionado, como você tem se comunicado, como você tem colocado as suas necessidades, como você tem ou não entendido as necessidades do outro. Tudo pode ser conversado, tudo pode ser acordado, tudo pode ser ressignificado, depende do quanto cada um está aberto para isso, tá bom? Beijo!